1 Samuel, no capítulo 25, e o versículo de número 3. Todos encontraram, amém? Amém. Muito bem. E era o nome deste homem Nabal. O nome da sua mulher era Abigail. E era a mulher de bom entendimento, formosa. Porém, o homem era duro, maligno de obras, e era da casa de Caleb. Queridos, poder sentar nesta noite em nome de Jesus. Nós estamos no culto da família, irmãos, e eu gostaria de trazer uma palavra voltada para a família nesta noite. Como nós estamos no culto da família, os irmãos sabem, geralmente nós procuramos ministrar para a família. Eu quero nesta noite ministrar uma palavra voltada a todos os nossas irmãs nesta noite. Daqui a uns dias eu gostaria de ministrar uma palavra voltada aos nossos irmãos. Mas eu quero pregar uma palavra nesta noite, uma mulher como Abigail. Uma mulher como Abigail. Irmão, a palavra de Deus, ela nos aponta que a esposa sábia edifica o lar. A esposa sábia edifica o lar. Nós glorificamos a Deus porque nós temos um grupo de irmãs que tem edificado a casa do Senhor, guerreiras, trabalham em casa, trabalham fora, cuidam da família, exercem atividades na casa do Senhor e sempre procuram estar à disposição da obra para fazer alguma coisa a mais. Então nesta noite eu quero trazer uma palavra voltada a todas as nossas irmãs, e uma mensagem eu creio que vai edificar. Eu entendo que as qualidades que tem nesse texto são qualidades que elas são exemplificadas na vida de muitas irmãs que nós conhecemos, estão aqui nesta noite. Mas é sempre bom a gente dar uma analisada, à luz da palavra de Deus, para que a gente possa se colocar cada dia mais na presença do Senhor, O texto ele nos aponta, no capítulo de número 25, Davi está fugindo de Saul. Ele chega próximo ao Monte Carmelo e ele está tentando escapar das garras de Saul. Saul, ele está, de uma forma muito forte, tentando devorar a vida de Davi. Está tentando terminar com a vida de Davi. Quis Deus que ele não encontrasse. Ao contrário, Davi achou a vida de Saul várias vezes. Mas Deus deu graça para ele preservar a vida dele, e não ele foi, teve as suas mãos vestidas de sangue, tomando nas suas mãos a vida de Saul. Pelo contrário, Deus os deu graça para ele, para que o fim, a justiça de Deus viesse sobre a mão de Saul pelas próprias mãos dele. Eu quero glorificar a Deus porque ele aprendeu uma lição extremamente forte dentro desse texto. Deus levou ele a aprender uma lição extremamente grande dentro desse texto. Ele encontra, numa região deserta, as propriedades de um homem chamado Nabal. Nabal era um homem que era muito rico. Nabal tinha uma propriedade larga, tinha criados, tinha servos. E esse homem era um homem que, dentro daquelas circunstâncias, ele poderia abençoar muito a vida de Davi, porque Davi ele tinha fugido, tinha um número elevado de homens com ele, mas naquela circunstância em que ele estava, ele precisava muito da ajuda de alguém para que ele pudesse se manter naquela circunstância onde ele estava, que ele pudesse permanecer ali próximo ao Carmelo. Então, Davi se vê desabrigado de alimento, se vê desabrigado de condições de se manter. E o que acontece? Ele manda contatar Nabal. Ele manda seus servos contatarem o Nabal e pedir ajuda de alimento com Nabal. Davi é um homem extremamente criterioso, e ele pede que o Nabal alcance para ele apenas algumas coisas que dê para ele se manter. É interessante que ele não pede
uma larga quantidade de alimento, ele não escolhe o alimento, ele não faz nada, simplesmente ele pede que o Nabal possa auxiliar eles se manterem naquela circunstância em que eles estão, eles possam ali estar sobrevivendo. Mas parece que não ocorre dessa forma. Paulo, se puder nos ajudar. Naquele instante, a gente pode observar, irmãos, que está Nabal sacrificando alguns animais, ele está tosqueando alguns animais, ele está se preparando para a entrada do inverno, ele está guardando o mantimento. Então ele, quando tem o encontro com os servos de Davi, ele pergunta: quem é Davi? Ele pergunta: de onde veio Davi? Na verdade, todo Israel sabia, porque os textos anteriores já apontavam que todo Israel sabia quem era Davi. Mas ele pergunta como quem dizendo: eu não tenho nada que ver com Davi, eu não tenho nada que ver com os servos dele, eu não tenho nada que ver com essa circunstância que ele está vivendo, o tempo que ele está vivendo, eu não tenho nada que ver. Vejam que, irmãos, ele poderia muito bem ter abençoado Davi, e ele ter saído daquela circunstância ali muito bem, mas ele manda essa resposta. Quando Davi ele tem a resposta em mãos dos seus servos, a primeira coisa é Davi se irar no seu coração. Davi era um homem muito justo, ele procurava fazer a coisa correta, mas naquele momento ele foi tomado por uma ira tão forte, uma ira tão grande, que entrou dentro do coração dele, que deu vontade nele dele ir tirar satisfação com esse homem e ele exterminar toda a casa desse homem, porque Davi ele tinha muita gente com ele. A palavra do Senhor diz que ele se levanta para ir a destruir Nabal, mas os servos do Nabal têm um contato com os servos de Davi, e os servos de Nabal eles vão correndo até a esposa do Nabal, e eles relatam para a esposa do Nabal tudo o que está acontecendo, mas eles falam algo inesperado. Eles dizem para ela que eles estavam no campo, e eles estavam nas lidas do campo, e os servos de Davi, mesmo eles passando por dificuldade e necessidade, eles nunca pegaram uma ovelha sequer, eles nunca pegaram um cabrito sequer, e pelo contrário, eles guardaram eles, e diz o texto que foi por muro deles. Eles fizeram o bem para Nabal antes mesmo de Nabal saber. E eles tratam de explicar isso para Abigail. Abigail, quando ela entende tudo aquilo que está acontecendo, de imediato ela prepara mantimento, e ela decide ir ao encontro de onde está Davi, e ela levar o mantimento para que Davi possa desistir daquela ideia, mas também Davi possa se manter onde ele está. E ela prepara um número grande de mantimento, ela deposita sobre o lombo de animais, e ela manda à frente dela, mas ela pessoalmente vai ter com Davi, para se certificar que Davi não vai ir até a casa dela. Vejam que o nome Abigail, eu fui olhar, irmãos, dentro da palavra do Senhor para ver o significado do nome Abigail. E eu fiquei maravilhado com o significado do nome Abigail. Porque Abigail, dentro da palavra do Senhor, ele quer dizer o pai que se regozija. O pai que se regozija. Abigail, ela leva sobre os seus ombros, sobre a sua vida, uma palavra profética, porque o nome dela já declarava sobre uma mulher que as pessoas podiam se regozijar. E a primeira coisa, se você pode permanecer com a tua Bíblia aberta, para nós decorrermos esse texto, capítulo de número 25, e nós observarmos todos, dentro do texto, as qualidades desta mulher, uma mulher como Abigail. A primeira delas a gente vai encontrar no versículo de número 17,
A gente vai encontrar os servos narrando e os servos tendo liberdade para conversar com ela. E aqui a gente vai encontrar uma mulher que ela é de boa comunicação com as pessoas que estão próximo a ela, estão perto dela. Irmão, como nós temos encontrado, irmãs, pessoas de dificuldade de comunicação para aqueles que estão perto deles. As pessoas às vezes elas se comunicam muito bem com pessoas de longe, no trabalho. As pessoas se comunicam às vezes muito bem com pessoas que são estranhas, mas pessoas que convivem com elas têm dificuldades de se comunicar com essas pessoas. Elas têm dificuldade de ter liberdade para que as pessoas venham conversar com ela. E essa é uma característica que tem sido extremamente importante dentro dos lares. Semana eu conversava com a minha esposa e nós estávamos conversando de um número elevado que tem acontecido de separações de casais. Na verdade, nós tínhamos também ouvido há um tempo atrás, em um outro país que deu primeiro a essa pandemia, e lá nós ficamos apavorados pelo número alto de casais que tinham se separado quando a pandemia, estava se encerrando o ciclo lá naquela região. Por quê? Por que os casamentos estavam bem antes da pandemia? Porque as pessoas não conversavam. Muitas delas entravam por uma porta e saíam pela outra, só se encontravam em alguns momentos da noite. Mas agora se viram obrigados às vezes a ficar semanas dentro de uma casa, e uma percebeu que não tinha comunicação com a outra, e os casamentos agora eles começaram a ruir. Esta é uma das circunstâncias em que os casamentos estão ruindo no Brasil. O número de divórcios tem aumentado enormemente. Mas por quê? Porque as pessoas não sentam e não param para conversar. Elas não param sozinhas, elas não dialogam. Mas aqui nós vamos encontrar uma mulher em que os servos eles têm liberdade para ir falar com ela. E nota, irmãos, os servos vão com toda a liberdade explicar tudo o que aconteceu para ela. E os servos não têm naquele momento, parece que nenhum empecilho deles irem até ela. Pelo contrário, eles sentem uma liberdade de ir até ela. Eles conseguem chegar até ela bem de boa. Então, comunicação. Segunda coisa, se você observar que depois dela se comunicar, versículo de número 18, você pode ler na sua Bíblia em casa, ela toma uma atitude, ela toma uma posição. Uma casa, às vezes ela começa a desmoronar, porque quando as pessoas se comunicam e elas percebem que tem dificuldade, uma das pessoas não toma uma posição, uma das pessoas não se posiciona. E se uma das pessoas não se posiciona e fica um esperando pelo outro, acaba que o barco às vezes começa a ir na água e ele vai afundar. Mas essa casa tinha graça, tinha o prazer, tinha o contentamento de ter uma mulher de Deus dentro dela. A circunstância poderia ser totalmente diferente naquela família se aquela mulher não se posicionasse. Irmã, tem circunstância de luta que entra dentro da tua casa, dentro da tua família, que tu tem conhecimento, que você precisa, em nome de Jesus, tomar uma posição. Talvez aquela posição que tu vai tomar dentro da tua casa, às vezes até gera desconforto para alguém. Às vezes aquela posição que tu vai tomar é uma posição que às vezes não pode até nem ser clara para os outros. Por quê? Vejam que Abigail, ela não faltou com respeito com o seu esposo, porque ela estava tentando guardar a vida do seu esposo de morrer. Davi ia matar ele, Davi ia terminar com a vida dele.
Mas diante da circunstância, ela percebeu que não tinha naquele momento como ela explicar para o esposo dela. Ela mediu a circunstância, ela então, não, é comigo. Eu sou uma pessoa que tenho condições de livrar a minha casa, e eu vou tomar uma posição. Eu quero glorificar a Deus, porque eu sei que eu estou diante de mulheres de Deus, que tem se posicionado muitas vezes em entrar em oração, em clamar, em tomar posição dentro da sua casa, muitas vezes até se o seu esposo saber que ela está jejuando e orando por alguma questão. Eu quero glorificar a Deus, porque eu sei que eu estou falando com mulheres que elas têm se posicionado muitas vezes em entregar sua vida para Jesus e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor entre dentro da minha casa e o Senhor possa operar uma grande obra, mesmo sem o seu esposo querer. Quantos testemunhos nós temos de mulheres que entregaram a vida delas para Jesus e o esposo não queria que ela fosse da igreja? Quantos testemunhos nós temos de mulheres de Deus que elas tomaram a decisão de aceitar a Jesus e elas servir a Jesus Cristo como seu Salvador, e o esposo proibia ela de ir nos cultos, mas ela entrava dentro do seu quarto e chorava ali em secreto e dizia: Senhor, salva o meu esposo, salva a minha família, salva o meu lar, muda a minha casa. Até que Jesus Cristo entrou na vida do esposo, mudou a vida dele, e agora o esposo diz: não, eu decidi para Jesus. Mas a esposa quietinha, ela diz: no seu coração eu já sabia. Por quê? Porque eu, muito tempo atrás, eu declarei que a minha casa serviria ao Senhor. Mulher de Deus que está aqui, em nome de Jesus, do Senhor te separou, te deu habilidade, te deu graça, para que você não te sinta oprimida dentro da tua casa, mas você entenda que você é uma parte importante da casa que o Senhor tem levantado lá, né? A tua tenda menor, a tua casa, você é uma coluna dentro da tua casa, você é uma parte importante dentro da tua casa. O Senhor tem te chamado para ser coluna. Muitas vezes o inimigo quer tentar diminuir o teu valor, diminuir a tua importância, mas em nome de Jesus, não. Tem mulher de Deus aqui nessa noite? Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Maridos que estão aqui, filhos que estão aqui, você pode agradecer pela esposa que o Senhor tem te dado, pela mãe que o Senhor tem te dado. Você pode fazer esse exercício nesse momento, fechar os teus olhos e dizer: Senhor, muito obrigado pela esposa que o Senhor me deu. Quanta bobagem eu teria feito se não fosse a minha esposa entrar nas circunstâncias e dizer não. Quantas circunstâncias a esposa evitou. Você pode agradecer, louvar a Deus por aquilo que o Senhor tem feito através da mulher que o Senhor colocou na tua vida, a tua mãe, aleluia. Quem sabe uma avó que você tem de coração lá, convidencia, e você tem ela por uma coluna na tua casa, na tua família. Eu não sei, mas eu tenho certeza que Deus tem separado mulheres de valor para cuidarem de lar, para edificarem uma casa, para edificarem um lar. E eu glorifico a Deus nesta noite por isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 19. Você vai observar, irmão, que ela em um momento ela esconde a verdade de dentro da sua casa. Ela olha e ela declara. A palavra de Deus diz que ela não declara nada ao seu esposo. Ela pede que os trabalhadores que estão trabalhando com ela não declarem nada para o seu esposo. Por quê? Porque ela admite a verdade que ela está vivendo dentro do seu lar. Nós temos um problema muito sério hoje em dia.
Sabe por que muitos casamentos terminam? Sabe por que muita gente às vezes entra em pânico, depressão? Porque elas não admitem a verdade do que está acontecendo dentro da casa delas. Tem uma hora que a gente tem que parar e a gente tem que entender, a gente está tomando determinada circunstância e medida, nós estamos tomando por algum motivo. E nós não podemos esconder os motivos. Então, em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, irmã, vamos entender que às vezes a gente precisa ser realista e olhar com o olho da realidade, não olhar com o olho da paixão. Mas nós precisamos às vezes olhar com o olho da realidade. Quantas vezes a mulher, por não querer magoar o filho, não magoar o esposo, não senta com ele com um jeito, não fala aquilo que ela tem dentro do coração dela. Mas a sabedoria, aleluia, a astúcia, elas andam dentro da mente de uma mulher cheia do Espírito Santo. O Senhor, aleluia, dê graça para você, mulher de Deus, a que você, diante das circunstâncias, dos problemas, das lutas, você possa não ignorar os fatos, mas você possa olhar com graça, com sabedoria, e você pedir direção de Deus. Que direção você vai tomar, aleluia, mas você entender que você será coerente com tudo aquilo que está acontecendo dentro da tua casa, dentro do teu lar, e você se mover para encontro, aleluia, de você defender aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, que é a tua família. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 23 ao 25. Vejam que ela vai ao encontro de Davi, e ela chega perto de onde está Davi. Ela ordena que os seus criados vão à frente com o alimento. E quando ela chega onde está Davi, ela não fala nada, mas ela dobra os seus joelhos. No versículo 23, ela se inclina em terra, e ela se curva. Ela podia muito bem naquele momento chegar com todas as explicações do mundo, mas ela se curva em terra, e ela tem prudência sobre a sua vida. Eu tenho tratado de muitos casamentos, tenho tentado ajudar muita gente, muitos eu tenho conseguido ajudar. Mas sabe por que às vezes eu não consigo ajudar muitos casamentos? E às vezes eu oro, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, para tratar. É porque eu observo que as pessoas falam na hora errada. A palavra de Deus diz que a palavra branda alivia o furor. Se você for conversar com uma pessoa que está braba, a última coisa que tu tem que fazer é levantar o tom de voz e contradizer ela. Você nunca será vitorioso se no meio da discussão tu ir para cima e você começar a discutir também. Tu já entrou derrotado dentro desta guerra. Você já entrou perdendo dentro desta guerra. Aleluia. E sabe quando que tu perde? Quando teus filhos vêem você discutindo, quando teus vizinhos vêem você discutindo, quando tu levanta o tom de voz e você fala algo que é da boca para fora, mas não está lá dentro do teu coração, porque tu não escolheu à toa uma pessoa para você ficar do lado, você escolheu porque tu ama. Você não está há 10 anos, 15, 20 anos do lado de alguém à toa. Você construiu, você teve filhos do lado daquela pessoa porque tu ama aquela pessoa. Mas a ira, ela vem acompanhada com um monte de seta de Satanás e do inferno, e as pessoas não pensam e começam a liberar palavras que ofendem, que machucam, e depois
passado algum tempo, as pessoas caem em si e dizem: meu Deus, o que é que eu fiz? Ei, Tiago diz que a nossa língua ela é tão pequena, mas ela incendeu um bosque. Quem sabe não é hora, em vez de as circunstâncias estão acalorando, de você olhar para a pessoa que está na tua frente e dizer dentro do teu coração: Senhor, eu quero agora fazer, Senhor, muitas coisas, mas eu preciso da tua graça para mim ficar calado. Calado não é ser conivente, sabe por quê? Porque tem a hora certa de você falar. Provérbios diz que as palavras ditas nas horas certas, elas são como maçãs de ouro servidas em salvas de prata. Se você pegar uma maçã de ouro e colocar em cima de uma bandeja de madeira, não irá refletir nada do valor daquilo que está em cima. Mas se você pegar uma bandeja de prata, que ela está bem polida, feito espelho, aquilo que está sobre ela vai dobrar o valor, vai ter mais peso, mas as pessoas vão estar dispostas a dar mais por aquilo. Se você escolher a hora certa para você liberar uma palavra, lá dentro da tua casa, minha irmã, e você tem graça para saber a hora certa, Deus te deu sabedoria e autoridade para isso, eu tenho certeza que você vai desmascarar todo o ataque do inferno contra a tua casa, contra teus filhos, contra teu lar, contra tudo aquilo de melhor que o Senhor tem entregado e confiado para ti. Aleluia. Ela se curva em terra, ela fica em terra? Não. Sabe por quê? Porque ela precisava falar. Tem a hora certa para tudo. Aquela hora era a hora dela se calar. E ela ouviu Davi por certo. Mas quando ela levanta, ela diz: eu preciso falar em particular com você. Por quê? Porque ela precisava ficar livre das conversas paralelas que estão à sua volta. O diabo semeia um monte, aleluia, de agoreiros às vezes em volta lá da tua casa, e sobra gente para dar palpite em tudo aquilo que tu faz. Mas tem coisas, irmãos, que a gente tem que sentir. Tem circunstâncias que a gente tem que tomar uma decisão de nós falarmos sozinhos. Por quê? Porque não diz respeito às outras pessoas. Não diz respeito a terceiros. Não diz respeito a pessoas que não têm autoridade para mudar as circunstâncias. Às vezes a autoridade de mudar as questões, elas estão com nós e com uma pessoa que está na nossa frente. Tu entende o mistério de Deus, irmão? Aleluia! Glória a Deus. Tu entende o mistério de Deus? Tem horas que os filhos não podem mudar as circunstâncias, eles vão complicar. Aquela amiga piedosa, bondosa, com quem eu me confidencio, ela só vai atrapalhar. Mas se você tiver graça no teu coração e na hora certa, Deus vai te colocar na frente da pessoa, aleluia, que precisa ouvir tudo aquilo que está dentro do teu coração fervendo. Aleluia, eu sinto a graça de Deus aí. Eu sinto o Espírito Santo dando autoridade para alguém aqui nesta noite. Eu sinto o Espírito Santo renovando com graça alguém nesta noite, enchendo de autoridade, de unção alguém nesta noite. Quem sabe você tem encontrado nos teus pensamentos até alguém que você precisa ajudar nesta hora.
Aleluia, peça sabedoria e Deus dará graça para você auxiliar esta pessoa. Aleluia. Vejam que no versículo de número 27, ela conversa com Davi, mas ela dá o maior motivo de por que Davi não pode ir até lá, encontrar o seu esposo e destruir a sua casa. Não é porque ela tinha entregado comida. Ela reconheceu que Davi era mais forte que a sua casa. E ela tem uma visão para entregar para Davi. Ela tem uma visão de que Davi, aleluia, vai ascender o trono e se tornará rei. E ela tem a visão, e ela diz para ele algo que ele não espera. Ela diz para ele: olha, você vai se tornar rei, e quando tu se tornar rei, você não precisa levar o sangue de um louco sobre as tuas mãos. Deixa que esse louco Deus dê juízes, ele se mate sozinho. Esta sabedoria, esta graça de ver as coisas desta forma, muitas vezes, 99% das vezes, os homens não têm. Por quê? Porque Deus deu para a mulher. Deus fez o homem, melhorou a mulher. O homem, na maioria, ele só consegue fazer uma coisa de cada vez. O homem, na sua maioria, ele é pouco detalhista. O homem está comprovado que ele não consegue chegar a 200 palavras por um minuto, mas a mulher passa de 200 palavras por um minuto. E ela nunca perde o fio da meada. Elas conversam em 5. Não viu mulher tomando chimarrão lá conversando? Elas conversam em 5. Mas elas se entendem no assunto de todo mundo que está acontecendo ali no meio. E elas ainda conseguem perceber o que está acontecendo à volta. É assim ou não é? Levanta a mão. É assim ou não é? É. Aquela mulher enxergou longe e ela viu o que ia acontecer. E em vez de ela chegar com um argumento falido, e ela disse: olha, Davi, você não vai matar meu esposo porque eu estou te entregando comida. Vocês acham que Davi ia se vender por comida? Davi era um homem de caráter. Davi era um homem nobre. E a nobreza de Davi, ela precisava ser aguçada. Mulher de Deus, tu sabe que tem lutas que você às vezes entra dentro da tua casa, que tu sabe que não é por ali. E o Espírito Santo já falou contigo. Teu esposo, às vezes, ele tomou a decisão de fazer um negócio que tu sabe que aquele negócio não é de Deus. Mas se você chegar para ele e dizer: para, não faça esse negócio, talvez ele não vai te ouvir. Mas se você orar com as habilidades que tu tem e dizer: Senhor, amplia a minha visão, amplia a minha visão, Senhor, me deixa eu ver aquilo que os outros não viram. E ali Deus vai dar estratégia para você vencer. Aleluia. Ali o Senhor vai dar graça para você chegar aonde alguém não chegou. Aleluia. Ali o Senhor vai dar autoridade para desmontar o gigante. Aleluia. Ali o Senhor vai dar autoridade para você preservar a vida, não só do teu esposo, mas de toda a tua casa, de todo o teu lar, dos teus filhos e da tua descendência. Aleluia. 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 Ela viu o que ninguém viu. Ela viu aquilo que ninguém viu. Em 2 Reis, no capítulo de número 4, nós vamos encontrar duas mulheres que viram o que ninguém viu. Mas eu quero só lembrar a do versículo de número 1. Uma mulher
que estava sofrendo com o peso de dívidas, porque o seu esposo, diz a tradição, tinha alimentado muitos profetas num tempo de crise. E ela não vai se queixar com ninguém, a não ser com o próprio profeta, que era o responsável por aqueles que tinham sido alimentados. E ela chega e diz: o teu servo, meu marido, morreu. Como quem diz, enquanto nós podíamos, nós fizemos o nosso melhor, mas agora nosso melhor terminou. Os credores vêm levar os meus filhos, e o único bem que eu tenho, os meus filhos, eu vou perder. Mas meu marido, diz o texto, era fiel. E Deus dá graça para ela, que ela bateu na porta que podia ajudar ela. Quanta mulher diante do casamento falido, ela vai às vezes na colega de serviço lá, que é uma pessoa de bom coração, uma pessoa amiga, mas que às vezes ela se consulta em lugares ocultos. Uma pessoa que às vezes talvez não tem um coração na mão de Deus, para liberar uma palavra de Deus. Está entendendo, irmão? Nem todo mundo pode nos ajudar. Nem todo mundo pode ouvir a estratégia que Deus nos deu para a nossa casa. Deus deu estratégia para a tua casa. Deu estratégia para você vencer com o teu marido e com a tua família, com o teu esposo. Deus deu estratégia. Mas tem estratégia que ela é dada para você e não é dada para os outros. Tem visão que o Senhor deu para você e para a tua família, que não é dada para os outros. É tua. Aleluia. 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 Fecha teus olhos. Você pode levantar as tuas mãos e dizer: Senhor, me dá estratégia. Aleluia. Eu não sei que luta tu está passando. Eu não sei que luta você está nesse momento vivenciando dentro da tua casa, mas em nome de Jesus eu libero uma palavra que Deus vai te dar estratégias que não deu para os outros, visão que não deu para os outros. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai te, aleluia, direcionar a você ver o que os outros não viram, e aleluia, isto fará a diferença na tua casa, na tua família, no teu lar, em nome de Jesus. Aleluia. Do versículo 28 ao 36, a gente quer exaltar uma coisa dessa mulher: ela não fez guerra. Ela não fez guerra. Irmãs, olhem para mim, irmãs que estão aqui. Ela disse que o marido dela era louco. Os servos dizem que era louco. A Bíblia diz que esse homem era louco. Pergunto para vocês: como é que esse marido não era com ela? Se todo o texto está corroborando para dizer que esse homem era bruto, estúpido, um homem que era... Agora, pergunto para ti: como é que esse homem não era com essa mulher? Vamos ser sinceros. Esqueça os maridos que estão do lado aí, né? Vamos ser sinceros. Será que se Deus não providenciasse a morte daquele marido, não era um livramento para ela? Sim ou não? Provavelmente era, né? Essa era uma das malas que ela queria se ver livre o quanto antes. Mas ela não fez guerra, porque podia muito bem ela dizer para Davi: eu estou sendo oprimida. Ele até me surra às vezes, ele me bate, ele me usa, eu sou objeto dele. O que Davi faria? Davi ia lá
ia poupar ela e ia matar ele na frente dela. Isso seria bom para ela? Mas isso é coisa de uma mulher de Deus fazer? Isso é coisa de uma mulher nobre, cheia do Espírito Santo fazer? Isso é coisa de uma mulher que vai morar no céu fazer? Se Deus tinha que tratar com o marido dela, Deus ia tratar na hora certa, nos meios dele. E tem mais: tudo que você planta, você colhe. Não brinque. Tudo que tu planta, tu colhe. Então ela, Davi, não vai fazer guerra com ele. Você não precisa disso. Deixa que Deus vai tratar com ele. Olha para mim. Sabe aquela pessoa que te humilha? Sabe aquela pessoa que não considera você? Sabe aquela pessoa que age com injustiça contigo? Entrega nas mãos de Deus e descansa o teu coração, porque Deus vai tratar com essa pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Se ela não se arrepender, coitada dela. Meu Deus. Só basta uma oração para colocar na presença do Senhor. A Bíblia diz que as nossas orações não param incessantemente ela estar clamando por justiça diante de Deus. Deus vai trazer justiça sobre essa questão que tem feito tu chorar. Deus vai trazer justiça sobre esta questão que tem pesado, talvez tirado tua fome, pesado tua consciência e não tem feito você às vezes nem conseguir dormir. Deus vai tratar, por quê? Porque Deus é conhecido pelo nome de justiça. Mas essa justiça não vem de você, não vem pelas tuas mãos, não vem, não pode vir de você. Diz o Senhor dos Exércitos: minha é a vingança, minha é a vingança. E quando Deus se levanta do seu trono para tratar com vingança, aleluia, a palavra de Deus diz que Ele abre terra e consome multidões. A palavra de Deus diz que Ele manda a saraiva do céu. A palavra de Deus diz que Ele manda a praga. A palavra de Deus diz que a porta que Ele fecha, ninguém abre, mas a que Ele abre, ninguém fecha. Amém. Aleluia. 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 Glorificado seja o nome do Senhor. Então agora eu chego, por favor, se coloque em pé. Versículo de número 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e benditas tu que hoje me esforçaste em vir a mim. Me estorvaste das minhas mãos se mancharem com sangue. Aleluia, Deus. Aleluia. Agora, a mulher de Deus, estou terminando, ela sabe conduzir tudo com temperança. Aleluia, Deus. Sabe por quê, irmão? Irmãs, ela não voltou para casa e contou para o seu marido. Ela precisava fazer com que aquela cena saísse da mente do seu esposo, porque não era a hora dela falar com ele. Então o que ela fez? Ela fez uma festa para ele. E depois que ela fez uma festa para ele, como era costume dele, se embriagou e perdeu o juízo, dormiu. No outro dia, quando ele estava já recoberta a consciência, ela sentou na frente dele, porque
Porque uma mulher de Deus, ela não esconde nada do seu esposo. Lembra que eu estou falando das mulheres. A recíproca também é verdadeira aos homens. E ela explicou tudo o que estava acontecendo para o seu marido. Aleluia. Glória a Deus. No versículo de número 37 diz que ele sentou e ele caiu em si. Meu Deus. E ele percebeu tudo aquilo que ia acontecer. E diz que ele emudeceu, ele não conseguiu, ele travou, ele não pôde falar nada para a sua mulher, porque ele tomou ciência do que estava acontecendo na gravidade da circunstância. Aleluia. Glória a Deus. Agora o mais lindo, irmãos, é o versículo de número 38 adiante. Versículo 38. E aconteceu que passados quase 10 dias, feriu o Senhor Nabal, e esse morreu. Quando Davi soube que Nabal morreu, mandou um servo falar com ela. Davi mandou dizer para ela um recado: tu é uma mulher que todo homem precisa ter do lado. Eu gostaria de me casar contigo, porque eu preciso de uma mulher como você do meu lado. E Deus mudou o cativeiro dela, e Deus exaltou a vida dela, e Deus levantou ela dessa circunstância, talvez de anos de humilhação que ela estava. Deus pode fazer circunstâncias mudarem dentro da tua casa, minha amiga. Aleluia. Deus pode fazer circunstâncias mudarem dentro da tua casa, com os teus filhos, com a tua família, circunstâncias que o teu esposo tem vivido, que a tua família tem vivida, mas você precisa colocar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu não sei o que tem que ser feito, eu não sei nem por aonde começar, mas o Senhor pode me dirigir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus pode dirigir e mudar o quadro desta circunstância, e pelas tuas mãos, mulher de Deus.